Debate Regional. Tudo bem, uma ótima tarde para vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso debate regional deste sábado hoje, trazendo um tema muito importante. Vamos falar sobre suicídio. Setembro está chegando e é o Setembro Amarelo, onde se trata da prevenção ao suicídio. Um momento de discussão importante, onde vamos debater com dois profissionais que trabalham exatamente também com esse assunto do suicídio. Comigo na bancada, Juscelino Castro, uma ótima tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, José Luiz, e a todos os nossos amigos que nos escutam pela 90.3, Regional FM de Limoeiro do Norte. E estamos aqui em mais um sábado, trazendo mais um debate, e com certeza vai ser muito bom e muito produtivo na tarde de hoje. Muito bem, nossos convidados desta tarde de hoje, eu quero aqui agradecer de antemão da disponibilidade e da gentileza de estarem aceitando o nosso convite. Doutora Camila e também doutor Maximiliano, psiquiatra e psicóloga, que vão nos ajudar a entender um pouco e discutir esse assunto. Vamos chamar aqui o nosso boa tarde dos convidados. Muito prazer, doutora Camila, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda à nossa Regional FM. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Será um prazer participar do programa de hoje e poder colaborar, né, de alguma forma, entender um pouco mais, trocar conhecimentos com o doutor Maximiliano. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Maximiliano, muito obrigado também por estar conosco. É um prazer recebê-lo aqui em mais um momento de estar discutindo um assunto tão importante. Seja bem-vindo. Olá, José Luiz, olá, boa tarde. Já agradeço de antemão pelo convite, né, participar dessa mesa aqui com a doutora Camila. Espero que a gente possa aí levar muitas informações boas sobre um tema tão delicado, mas um tema de alta importância, que é o tema do suicídio. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez agradecemos a regional que tem na direção-geral Renato Guimarães, na superintendência do nosso querido amigo Jailton Batista, que acredita que na transformação social de uma comunicação de qualidade, podemos prestar um grande serviço à nossa sociedade. Vamos começar o seguinte, o nosso modelo de debate é mais ou menos um parâmetro de que vamos abordar um primeiro tema de pergunta, e aí ouviremos a questão psíquica e a questão psiquiátrica do assunto da pergunta que nós fazemos. Ou seja, a pergunta que eu e o Juscelino fizemos, passamos a resposta e o entendimento da psicóloga doutora Camila e depois para o doutor psiquiatra, doutor Maximiliano. Ok? Combinado? Ok. Perfeito. Combinado. Então vamos lá. Primeira pergunta, já começando aqui nesse esclarecimento, né? Falando dessa questão de suicídio. Para entender um suicida, né? Qual é o fato preponderante para que uma pessoa possa entrar no momento de querer tirar a própria vida? Como é que vocês entendem isso e faz um diagnóstico para entender uma pessoa que tem essa coragem? Eu começo com a doutora Camila. Falando de psicologia, como é que vocês conseguem tentar entender e conseguir tirar dessa pessoa essa vontade de tirar a própria vida, doutora Camila? Então, Zé Luiz, primeiro temos que entender que o suicídio ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno multifacetado, de múltiplas determinações. Ou seja, ele pode resultar tanto de interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, culturais e ambientais. Pode afetar diferentes pessoas, diferentes classes e origens. Ou seja, não existe uma causa específica para o suicídio, né? Não existe uma causa específica. O que nós podemos dizer é que existem fatores de risco, né? E esses fatores são os maiores causadores do suicídio, mas não necessariamente são o que vão determinar que o suicídio possa acontecer ou não, ou que o pensamento suicida possa surgir ou não. Aprofundando um pouco sobre esses fatores, né? O fator mais conhecido é a depressão. Só que não só a depressão é causadora do pensamento suicida, da ideação suicida e do suicídio, né? Alguns outros transtornos psiquiátricos e de personalidade, a dependência química, doenças físicas, neurológicas e fatores sociodemográficos e culturais. Então, o suicídio ainda, né, é algo muito misterioso, né, que nós buscamos estudar e nos aprofundar diariamente. Falando de casos, você perguntou como é que a gente pode prevenir ou evitar que uma pessoa tenha um pensamento suicida.
a conduta terapêutica vai depender de paciente a paciente, né, de acordo com o que a gente observe, o que é o caso. E, geralmente, quando há ideação suicida, há uma ponte, né, é necessário uma equipe que trabalhe para que esse fato, esse evento não venha a ocorrer. E aí é onde vem a junção da psicologia e da psiquiatria. Doutor Maximilo, entendendo nesse aspecto de a pessoa, como eu fiz a pergunta, existe um fator preponderante, falando em questão psiquiátrica, que a pessoa tem essa coragem de cometer suicídio? Pronto, eu acho que, diante mais, assim, a gente tem que pensar o suicídio que não é um ato de coragem e não é um ato de covardia. O pano de fundo que está por trás de um pensamento, de um planejamento, uma tentativa de suicídio, é sofrimento mental. Então, existe sofrimento mental. O que está causando esse sofrimento? Se é uma questão pessoal devido a um adoecimento mental, ou então fatores externos, questões de separação, divórcio, questões de desemprego, questões de um adoecimento, recebo um diagnóstico de uma doença grave, isso tudo pode gerar sofrimento mental. Então, a gente entende que o suicídio, praticamente 100% de todos os suicídios, de todas as pessoas que podem cometer um ato suicida, eles podem ser evitados, eles podem ser prevenidos. Mas, para isso, a gente tem que estar atento. Então, eu acho que o que existe por trás é um sofrimento mental. E todo mundo que convive com qualquer pessoa que pode se colocar em risco, que nós 4 aqui podemos estar numa situação futura de estar vulnerável a termos pensamento suicida. Então, ninguém está inerte a isso, ninguém está livre disso. Então, o gatilho primordial é sofrimento. E se esse sofrimento existe uma depressão, um transtorno bipolar, um quadro de drogas, aí a gente vai, quanto profissional da saúde, investigando e tentando entender. Mas o próprio familiar, os amigos, as pessoas que convivem vão perceber que aquela pessoa não está bem e que existe possivelmente um quadro de sofrimento por trás. E a partir dessa ideia, dessa percepção do sofrimento mental, é que a gente sempre tem que investigar pensamentos suicidas. Muito bem. Juscelino Castro, sua pergunta e a rodada de respostas, por favor. Muito bem, eu vou trazer aqui algumas informações e dentro dessas informações fazer aqui a minha pergunta. Múltiplos motivos, né? Se sabe que diversas situações, motivos e ações podem levar o indivíduo a um suicídio. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social, né? Isolamento social imposto pela pandemia também pode ter potencializado o sofrimento psíquico. E a gente percebe que realmente o incremento muito significativo, por exemplo, de consumo de álcool, o aumento da solidão, principalmente entre grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência. A questão do luto também incidiu de uma forma muito crítica por causa das mortes por Covid, ou seja, um turbilhão de informações de pessoas que estão realmente em seus lares, muitas vezes presas, apesar de etapas, como estamos vivendo no estado do Ceará, de liberações, mas muita gente ainda, principalmente os idosos ou do grupo de risco, encontram-se isoladas. Essa mudança brusca e negativa, ou mesmo a depressão, que alguém já tem uma predisposição à depressão, pode provocar uma atitude suicida também nesse período de, vamos qualificar aqui, de tanta loucura, de tanto isolamento novo para todo mundo. Eu gostaria que a doutora Camila respondesse posteriormente o doutor Maximilo. Então, Juscelino, como bem colocou o doutor Maximilo, o sofrimento psicológico, o sofrimento psíquico, é quem vai, né, ser essa ponte inicial para uma probabilidade de que haja o suicídio. E estamos vivendo um momento totalmente atípico, né? Um momento inesperado. Nenhum de nós, e acho que em nenhum momento pensou que isso pudesse acontecer, que tudo isso pudesse acontecer. Então, assim, as pessoas estão se vendo numa nova realidade. Já estamos, acho que começou tudo em março, né, aqui no Brasil. Então, já estamos há, acho que 4, 5 meses. 4 meses. 4 meses. Praticamente 6 meses, né? Porque de março até agora dá quase 6 meses. Sim.
Então, assim, já estamos há muito tempo vivenciando tudo isso. No início, não sabíamos, né, que proporções isso teria, então as coisas começaram a acontecer, muitas mortes, o medo, né, começou a surgir, então as pessoas começaram a sentir sensações, ter sensações de medo ainda maior, medo da morte. Então as preocupações começaram a surgir. Falando da psicologia em si, o que eu observo hoje na clínica, né? Hoje em dia, o número de pessoas que eu atendo é muito maior, né? O sofrimento psicológico aumentou muito mais. As questões sobre ansiedade, principalmente, eu sei que o assunto hoje é suicídio, mas ansiedade é um tipo de sofrimento psicológico, acho que o doutor Maximilo pode falar depois um pouco disso, é um dos que mais afeta as pessoas no geral. Então, assim, vivenciar o inesperado num momento tão peculiar, num momento tão delicado, ver as coisas acontecendo. Todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém por Covid. Não sei se algum de nós aqui já perdeu, algum de vocês já perdeu. Eu, felizmente, não. Mas, então, assim, é um momento que a gente fica com medo, é um momento que a gente se sente vulnerável, né? E diante dessa vulnerabilidade, pode surgir, sim, o sofrimento. É isso. Doutor Maximilo. Pois é. A gente costuma falar nessas últimas semanas do que chamamos de quarta onda, que é a quarta onda da pandemia. Porque, assim, os casos já estão estabilizando, muitas pessoas recuperando, os casos novos vêm diminuindo, só que existe uma quantidade de diagnósticos e números de pessoas que vêm procurando ajuda relacionados ao adoecimento mental, que aí está em ascensão e vai continuar aumentando. Então, exatamente como a doutora Camila falou, a gente percebe uma procura maior. Então, tem pessoas que estão procurando a gente nos serviços onde a gente trabalha, seja no SUS, seja no particular, e a gente percebe quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de transtorno de estresse pós-traumático, que geralmente a gente vê em situações que a gente está exposto a uma violência, mas acaba que muitas vezes o adoecimento do Covid, o isolamento, uma internação, uma UTI, é algo tão traumático para aquela pessoa, aquela vivência daquela realidade. E, assim, o mais triste é o isolamento, porque a rede de apoio da família poderia facilitar passar por tudo isso. Então, eu já estou adoecido, estou com medo de morrer e está todo mundo longe de mim, e quem está perto de mim está todo paramentado. Nossa, é algo que mexe muito com todo o psicológico, né? Então, isso pode fragilizar a pessoa a desenvolver um transtorno mental, um adoecimento mental. Sem contar que muitos estudos estão surgindo de que o próprio vírus, né, que causa o adoecimento do Covid, ele pode sim, no processo ali inflamatório cerebral, desencadear doenças da esfera da saúde mental, seja depressão, seja ansiedade. Então, são muitos fatores infelizes que estão se associando. Então, realmente, como o Juscelino falou, você tem idosos que estão sozinhos, o neto não está podendo visitar, você tem pessoas, famílias que estão mais tempo juntas e ali acaba podendo ter mais atritos, conflitos dentro de casa, seja os pais com a criança, seja pela falta da escola, então a criança está estressada por estar em casa confinada, o convívio mais intenso do casal. Então, tudo são fatores estressores que estão testando a resiliência, a saúde mental de todos nós. Então, eu costumo dizer que quem não tinha nada relacionado a sofrimento mental está um pouco, no mínimo, angustiado ou ansioso, e quem já tinha acaba vivenciando ou então agudizando quadros mais intensos de ansiedade, depressão, enfim. Doutor Maximilo, eu até diria, por exemplo, comigo, né? Eu tenho um filho de 4 anos de idade, moro em Fortaleza, eu moro e trabalho aqui. Para você ter ideia, e para os nossos amigos que nos ouvem, eu passei 4 meses sem poder ir em Fortaleza visitar o meu filho. Está nessa fase de criança crescendo, muita saudade, aquele apego, né? E aí eu diria até que eu passei 12 dias, literalmente, preso em casa, porque eu tive um problema de saúde, e aí, durante essa pandemia, muitos casos são suspeitas, né, de ser ou não Covid, e aí eu fiquei em casa
sozinho, e esse distanciamento, apesar de hoje a gente usar as tecnologias para conversar online. Enfim, realmente eu confesso que passa um turbilhão de muita coisa na cabeça, aquele medo, se eu pegar Covid, se eu morrer, não vou ver mais o meu filho. Isso tem acontecido, vocês têm presenciado, por exemplo, o senhor tem presenciado algo relativo a isso, as pessoas comentarem com vocês, pacientes que passaram ou passam por esse medo, desse isolamento, desse período de pandemia também? Com certeza. O medo faz parte, essa insegurança. É um novo, é o medo do novo, né? Penso que nenhum dos nós quatro, na nossa vida inteira, a gente vivenciou algum momento onde surgiu uma doença que nos fez algo mundial, uma pandemia que promoveu uma quarentena, um isolamento, e é máscara, distanciamento social. Então é algo muito novo, e tudo que é novo é necessário um tempo para a gente se ajustar. E nesse processo de se ajustar, se adaptar, tentar entender o que está acontecendo, medo aparece, ansiedade, uma tristeza, um certo desânimo. Então, no primeiro momento, você tem a fase que é aquela questão, opa, estou de folga, estou de férias, vou ficar em casa, em home office. E aí, com o tempo vai passando, a gente vai vendo que a pandemia vai se estendendo, aí já vira um tédio, já vira uma rotina, e o estresse vai aumentando. E aí um processo de sofrimento mental, adoecimento mental, porque a doença que era distante já começa a chegar no meu vizinho, na minha cidade. E quanto mais a gente tem acesso à comunicação, televisão, rádio, mais a gente vai se assustando. E aí a nossa saúde mental, como eu disse, vai sendo testada. Até que é o ponto que eu... Por mais que a gente trabalhe na comunicação, eu particularmente, praticamente não vi nada em televisão, justamente para evitar. Claro que a gente precisa ter informações de boletins e casos em cidades, estados, mas nada que fosse de impacto na TV, não que eu tenha um problema de depressão, mas para evitar até esse estresse, né? Juscelino? Não, com certeza. Então, como você bem colocou aí, esse acesso à informação, durante certo período, né, na nossa vivência clínica, começou-se a observar que ter acesso à informação fazia com que as pessoas desenvolvessem ainda mais um medo, uma ansiedade, sintomáticas até da própria doença, né, do próprio Covid. Eu costumo até brincar com os meus pacientes, assim, em momentos de descontração, quem não pegou Covid pelo menos umas 3 vezes durante esse período, né, mentalmente pensando. Então, assim, na minha abordagem terapêutica, eu costumo passar atividades. Uma das atividades que eu mais prescrevia era não ter acesso à televisão, não ficar procurando números. Muito embora a informação seja muito importante, em alguns casos, como você que é um comunicador, realmente precisa ter um acesso à informação, nós, profissionais de saúde, precisamos ter para entender todo o processo, mas algumas pessoas não necessitam ter essa informação tão minuciosa, né, como se está sendo passado na internet, na televisão. O almoço, no jantar, não precisa, né? O tempo todo, né? É o plantão o tempo todo. Então, assim, foi prescrito, né? Uma das prescrições era que as pessoas evitassem, né? Assistir televisão, escutar um rádio, ver notícias que traziam, ver programas que traziam notícias sobre o Covid. Eu queria entrar aqui num tema que eu acho que está muito relacionado a essa questão que vocês percebem o psíquico e a personalidade de cada paciente que é tratado dentro das terapias e das suas consultas. Eu vou falar de transtorno de personalidade. Essas pessoas têm mais facilidade para desenvolver esse aspecto de pensar em se eliminar porque não se entende, tem esse transtorno de um dia está bem, outro dia está mal, outro dia não sabe como está. Essas questões, essa doença pode levar a um excesso de dependência emocional e dificuldade de estabelecer relações profundas com as pessoas, e aí traz um transtorno de não se entender, de não ter aquele entendimento de quem eu sou. Até que ponto isso pode, de fato, desenvolver um problema para chegar ao suicídio? Queria começar com o psiquiatra doutor Maximilo. Eu já estava esperando a doutora Camila falar, mas então vou começar. Bem, o transtorno de personalidade, é importante a gente entender que assim, a personalidade, todo mundo tem a sua, e ela é desenvolvida nas etapas de infância e adolescência.
Então, é esperado que eu, na minha vida adulta, eu já tenha uma personalidade bem formada, bem desenvolvida, e que isso sirva, me ajuste às dificuldades e às facilidades que a vida vai me trazer. Então, se eu tenho um quadro de personalidade onde o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, minhas atitudes, o meu pensar, as minhas emoções geram em mim sofrimento, ou quando se trata de personalidade, geralmente em quem convive com a pessoa vai gerar um certo sofrimento, mas que a pessoa vai ter prejuízos em sua rotina, então pode ser que exista ali um transtorno de personalidade. Então, essa personalidade, ela vai se caracterizar por uma profunda instabilidade, que pode ser uma instabilidade emocional, que aí, muitas vezes, a pessoa ela não tem habilidades para lidar com as questões da vida, como habilidades para trabalhar, manter uma rotina de trabalho com os colegas, habilidades para socializar, e aí vem os relacionamentos, ou então lidar com o convívio com a família, habilidades para lidar com as minhas frustrações. Eu não tenho ferramentas, eu não aprendi, eu não desenvolvi as minhas habilidades para lidar com isso. Então, muitas vezes, quando frustrações, problemas, dificuldades que a vida vai nos trazendo, isso são fatores, são gatilhos para uma certa instabilidade. E aí vem uma impaciência, uma irritabilidade, ou vem uma tristeza profunda, e aí eu posso ter formas de tentar aliviar essa tristeza, seja machucando quem convive comigo, seja me provocando uma autoflagelação, uma automutilação para lidar com aquela dor que está surgindo. E, assim, quadros de transtornos de personalidade, por si só, podem, sim, serem fator de risco para o aumento de tentativas e mesmo êxito suicida. Então, é um quadro completo. Existem vários, não existe só um transtorno de personalidade. Então, existem vários transtornos de personalidade que aí eu vou deixar para a doutora Camila continuar a fala. Tá bom. Para complementar a pergunta, doutora Camila, dentro desse aspecto do entendimento dessas minúcias do transtorno, dependendo da gravidade, na psicoterapia ou na medicação controlada, isso realmente são fatores que podem impedir uma pessoa a chegar ao ápice de querer se suicidar, dentro dessa pergunta da personalidade? Então, falando em transtornos de personalidade, eu acho que o ponto principal que a gente tem que entender é a identidade, né? O sujeito ele tem uma dificuldade de entender a própria identidade, de se conhecer, e aí, através disso, através dessa falta de autoconhecimento, através desse processo que para ele acaba se tornando confuso, surgem as questões que o Dr. Maximilo acabou pontuando. Como é que a psicoterapia, né, e o tratamento psiquiátrico podem ajudar nesse processo? É o seguinte, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, e eu e o Dr. Maximilo temos muitos em comum, porque ele é um médico que eu geralmente costumo indicar, né, ele é o psiquiatra que eu costumo indicar, então é um prazer estar com ele aqui hoje. O que eu costumo dizer? A gente não consegue desatrelar, né, desassociar corpo e mente. Então, não conseguimos desassociar. Então, algumas alterações de pensamento e algumas alterações biológicas, hormonais, podem acabar causando, né, sensações, sentimentos alterados ao sujeito. Então, assim, não desassociando isso, como é que a psicologia pode colaborar com esse processo? Então, através de terapia, como eu trouxe no início, essa busca pela identidade. Todos nós buscamos a nossa própria identidade, todos nós temos essa dificuldade. Quando o sujeito ele tem o transtorno de personalidade, essa busca pela identidade é algo ainda mais minucioso, né? Porque existe muita confusão no meio do caminho. Então, a terapia vai ajudar nisso, no sujeito se encontrar, de se entender, de buscar conhecer um pouco sobre si, sobre aquilo que lhe faz bem, sobre aquilo que lhe faz mal, sobre as questões que ele acaba enfatizando demais ou minimizando. E a psiquiatria vai entrar no processo, me corrija se eu estiver errada, doutor Maximiliano, mas acho que no ajuste biológico de tudo isso, né? De dar um up nas questões de humor, de dar um up nas questões hormonais,
Então é isso, é um processo associado que geralmente leva, né, a gente acaba tendo um sucesso. Na verdade, o que mais causa o suicídio não são os transtornos de personalidade em si, né? Estatisticamente, os transtornos de personalidade estão em segundo plano. Na verdade, o que mais causa, né, pensamento suicida, ideação suicida e suicídio em si são os transtornos de humor, né? Entendi. Alguma coisa relacionada com trauma também pode ser um dos motivos? Posso falar? Pode. Pronto. Ou não? Eu coloquei justamente para a doutora Camila, porque assim, quando a gente tem um quadro de transtorno de personalidade, a gente fica muito de mãos atadas em relação ao tratamento. A terapia, ela é a base do tratamento. Aquele indivíduo que tem um transtorno de personalidade, ele vai ter que passar por um processo de autoconhecimento. Ele vai ter que lidar, vai ter que se conhecer e ver o que é que ele precisa, nesse processo de terapia, mudar. Então, melhorar vai significar, com certeza, mudar algumas coisas. Nem que seja a forma dele encarar, ele vai ter que ressignificar muitas coisas. Então, a psicoterapia, ela é fundamental. Qualquer ato psiquiátrico, que aí a gente pode entrar muito na psicoeducação, abrir um pouco o horizonte, o paciente entender que existem algumas coisas que precisam ser percebidas, que talvez o problema não é o mundo, mas nele, existe uma questão nele, porque a questão da personalidade, muitas vezes a pessoa ela não percebe que ela tem um problema. Todo mundo está contra ela, mas ela não percebe que ela também faz parte desse processo. Né? Então, não é tudo que está de errado contra ela. Talvez existe uma questão com ela. Então, essa psicoeducação que a gente faz, e assim, podemos lançar mão das medicações? Sim. Mas as medicações, elas entram muito como sintomáticos. Então, é como a doutora Camila falou, assim, se existe uma questão de humor, a gente tenta buscar um reequilíbrio com a parte medicamentosa. Se existe uma insônia, se existe uma falta de apetite, que às vezes transtorno de personalidade pode vir com outros transtornos alimentares, a própria depressão, transtorno de humor, transtornos ansiosos. Então, muitas vezes a gente consegue, com a medicação, tratar a comorbidade, ou seja, aquela doença associada ao transtorno de personalidade. Mas quando a gente, na avaliação, percebe que é só personalidade, eu bato na tecla 10 vezes, vai para o psicólogo, vai lá para a doutora Camila, porque é preciso e é fundamental a psicoterapia. Como eu falei, a questão do trauma está relacionado a uma vontade. Eu conversando com uma pessoa e da família de uma pessoa que teve esse problema, e a coisa que mais ela falava que queria resolver todos os problemas nesse estalar de sumir com a sua vida. E aí questões traumáticas por conta de decepções amorosas, decepção de não ter uma relação de fato com os pais ou com algum irmão. E aí, para se resolver um problema rápido, eu vou desaparecer. Sabendo que... Perdão, deixa eu falar. Sabendo que o que vai acontecer pós essa atitude vai ser muito pior para a família, mas ela está resolvendo uma causa instantânea. O que isso tem a ver em relação à psiquiatria? Depois eu gostaria de ouvir também a doutora Camila. Pronto, José Luiz, acabei fugindo um pouco. Se eu estou falando de personalidade, eu estou falando de traumas na infância e adolescência. Então, não são traumas que surgiram na minha vida adulta, isso vão gerar outros processos de adoecimento, que pode ser o transtorno de estresse pós-traumático, uma própria depressão. Então, se eu estou falando de personalidade, eu estou falando de traumas vivenciados no período da formação dessa personalidade. Então, na infância precoce, na minha adolescência. Se eu tenho um ambiente onde eu não tenha uma segurança nesse processo de desenvolvimento da minha infância saudável, relação de apego saudável, ou seja, a presença de um pai, de mãe, que muitas vezes eles podem estar ausentes, mas eu tenho uma figura parental que pode assumir esse papel, que pode ser uma avó, pode ser uma tia. Então, a ausência de uma figura parental, modelo, pode sim ser um fator traumático que gera um processo de um transtorno de personalidade. Outra questão, abuso. Então, a gente viu recentemente aquela questão do abuso daquela jovem, daquela criança. Isso, o abuso sexual, ele é fator de risco extremo para o desenvolvimento de transtorno de personalidade, principalmente uma conhecida como transtorno de personalidade borderline. Então,
Então, sim, o trauma pode, se o trauma acontecendo e não havendo um manejo, um cuidado daquele jovem, daquela criança, isso pode evoluir para um transtorno de personalidade no futuro. Doutora Camila. Então, doutor Maximiliano acabou falando sobre a borderline, né? Temos a borderline e a bipolaridade, né, como transtornos de personalidade mais conhecidos. Bom, a minha linha de pensamento vai de encontro a algo que eu penso que não existe algo específico que possa causar aquilo. Acredito numa junção de fatores, né? Às vezes, alguns pacientes me questionam: Camila, você acha que foi por conta disso que eu desenvolvi isso? Obviamente que fatores traumáticos vão ser totalmente relevantes nesse processo, mas eu acredito numa junção de tudo isso, né? Num gatilho, né? Um gatilho. O que é o gatilho? É algo que acaba, digamos, sendo a motivação maior, mas há outras questões que podem envolver esse processo. Falando em gatilho, alertar o pessoal, né? Alertar as pessoas, os ouvintes, que hoje, provavelmente, né, continuando nosso papo, nós traremos alguns assuntos que possam ser gatilhos. Então, assim, tomar cuidado se você está num estado de vulnerabilidade, se não está se sentindo muito bem, se está passando por um sofrimento psíquico, e esse assunto pode ser que fortaleça isso. A orientação é que, apesar da informação ser importante, não encare de frente os seus gatilhos. Entendido. Juscelino Castro. Eu vou fazer aqui, eu gosto muito de dados, né, de trazer informações. O estado do Ceará, por exemplo, registra mais de um suicídio a cada 24 horas em 2020. Isso são dados da Secretaria Estadual de Saúde, né? Dados da CESA mostram, por exemplo, que jovens e pessoas do gênero masculino são as vítimas mais frequentes. Auxílio profissional é fundamental para essa prevenção. O sofrimento psíquico levou 306 cearenses a cometerem suicídio entre janeiro e julho de 2020, segundo dados da plataforma integrada SUS, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Especialistas apontam que manter redes de apoio profissional e pessoal é fundamental para prevenir ocorrências. Neste ano, o número de ocorrências diminuiu, se comparado ao mesmo período de 2019, que somou 348. Mas aí a gente, trazendo essas informações, eu queria saber, por exemplo, em relação a jovens, por que nos últimos anos, né, os números relacionados a taxas de suicídios aumentaram mais de 30% em relação a adolescentes. Há uma explicação exata para isso, doutora Camila? Então, Juscelino, eu acredito que o contexto que a gente vive tem tornado o nosso jovem muito mais preocupado, tem trazido o sofrimento psicológico, o sofrimento psiquiátrico muito mais cedo. Então, assim, o jovem de hoje, eu tenho um paciente de 6 anos de idade que recebe em consultório, e, assim, a gente fica observando o pessoal lá na sala de espera. Então, assim, as perguntas que são feitas para as crianças de hoje, crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade, o que você vai ser quando você crescer? Né? Então, nós somos muito cobrados. E essas cobranças estão vindo cada vez mais cedo. Então, é um mundo altamente tecnológico, é um mundo cheio de informação, é um mundo que cobra muito. Então, assim, alguns fatores, como as cobranças e a vulnerabilidade social, acho que talvez assim, a falta de suporte do jovem passar por esse processo de amadurecimento, de crescimento, tem trazido esse sofrimento cada vez mais cedo. Eu observo que a preocupação, hoje em dia eu atuo atendendo em 9 unidades de saúde, né? No Limoeiro são os 18, então metade do Limoeiro eu atendo, e atendo crianças e adolescentes, né? O sofrimento que eu mais observo nos jovens de hoje é realmente essa preocupação com o futuro, essa cobrança, né? O que eu vou ser, né? O que eu sou agora, o que eu vou ser, para onde é que eu vou, né? Como é que vai ser o meu futuro? Então, esse tipo de preocupação atrelada às vulnerabilidades, eu acho que é o que tem, digamos que, deixado esse número ainda maior. Não sei o que o doutor Maximilo pensa
sobre o que ele tem observado, né, em consultório, mas, né, no meu conhecimento empírico, né, nos atendimentos é isso que a gente observa, essa cobrança, esse mundo altamente capitalista e as cobranças chegando cada vez mais cedo. Existe, doutor Maximilo, algo definitivamente que possa se pontuar, que traz esse montante de pessoas, de jovens, de adolescentes, e, inclusive, como a doutora Camila disse, que atende crianças, né? Ou seja, de muito baixa idade, tendo problemas psíquicos, psicológicos, e que tem aumentado também. Nessa situação, vocês devem ter tomado conhecimento, por exemplo, uma jovem, muito jovem em Juazeiro do Norte, nesta semana, cometeu suicídio, já estava numa área de... Estava indo para um tratamento, né? Tratamento psicológico, exatamente, mas que não conseguiu sair dessa situação e, infelizmente, cometeu suicídio. E, infelizmente, mais uma vez, as redes sociais têm muitos prejuízos, inclusive das pessoas filmarem e colocarem nas redes sociais. Eu vi, né, essa situação muito trágica dessa jovem. Tem uma explicação exata, doutor Maximilo, para essa situação dos jovens de hoje cometerem suicídio cada vez mais jovens? Bem, não existe um motivo. Um só, assim, a gente não consegue dar. Porque se fosse, seria mais fácil que a gente tentava lá e mudava para tentar mudar essa realidade. As causas são várias. Então, assim, você comparando a nossa realidade de 30 anos atrás, muita coisa mudou. Então, a nossa sociedade mudou, a nossa rotina de vida mudou, o nosso estilo de vida acabado mudando. Então, o que eu percebo é como se as estruturas que podem sustentar, tá certo? O nosso desenvolvimento e manter uma qualidade, manter a nossa saúde mental, elas estão se rachando, estão se fragilizando. Então, você tem um contexto familiar que muitas vezes ele está instável. Então, a gente vê mais separações, divórcios, a gente vê mais um aumento maior nas taxas de violência. Então, muitos jovens sendo assassinados. Então, eu acabo tendo uma mãe viúva, jovem, tendo que cuidar sozinha de 1, 2 ou 3 crianças. Você tem o maior acesso ao uso de substâncias, as drogas estão aí, a cannabis, a maconha, a cocaína, o fácil acesso ao álcool. Então, o jovem, muito precocemente, já consegue iniciar e ter contato com o uso dessas substâncias, e isso vai impactar no desenvolvimento da tua saúde mental, desenvolvimento cerebral. Você tem, muitas vezes, a questão da mídia. A internet é algo muito novo. Final dos anos 90, 2000 para cá. Então, essa geração agora, até 30 anos, ela nasceu junto com a internet. Então, precocemente, as crianças, 1 ano, 2 anos, já têm um celular na mão. E aí, acaba sendo influenciado intensamente por tudo que ele está vendo ali nas mídias. E aí, muitas vezes, são criados modelos, são feitos toda uma idealização do que é o ideal, do que é estar bem, do que é felicidade. Então, isso impacta precocemente. E o problema é que isso vai acompanhar todo o desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes a gente bate na tecla, mãe, pai, não entregue o celular tão precocemente para a criança. Então, a Sociedade Americana de Pediatria recomenda que crianças menores de 2 anos não tenham acesso a mídias eletrônicas, celular. E assim, a partir de 2 anos é um uso controlado com os pais do lado. Então, a gente tem que estar atento a isso. Muitas vezes a gente não está percebendo, mas o mal está em casa, né? O mal está na mão das crianças. Então, tudo isso vai agir no sentido de fragilizar a saúde mental desse futuro jovem, adolescente, adulto jovem, colocando em risco para um pensamento, um planejamento ou mesmo uma tentativa suicida. Então, existem outras questões, a questão da política, essa instabilidade na política, questão econômica, né? Então, muitas vezes os pais estão desempregados. Então, as causas são as mais diversas possíveis, né? Então, é multicausal. Mas a nossa realidade de hoje é bem diferente da realidade de 30 anos atrás, e isso influencia diretamente. Isso seria justamente essa bagagem, ou esse pacote de tantas informações. Eu vendo aqui, por exemplo, o livro do Augusto Cury, né, que diz
Manual para Jovens Estressados, mas muito inteligentes. Aí você diz até uma frase aqui de início: vocês sabiam que nos dias de hoje um jovem de 10 anos de idade tem mais informações do que tinha, por exemplo, o imperador romano como Júlio César, né, que dominava o mundo na sua época? Que um jovem de 15 anos, qual jovem de 15 anos tem mais informações do que tinha Platão e Aristóteles, né, e que influenciaram aí a história com suas ideias? Ou, por exemplo, um jovem de 20 anos, então, tem muitas informações que possuía, por exemplo, o gênio Leonardo da Vinci. Você deve concordar comigo ou não, né? É muita coisa para uma cabeça só. E aí ele diz aqui, por exemplo, nessa parte do livro, ele explica que na era das redes sociais, dos jogos de videogame, né, da TV a cabo, que se misturam com cinema, jornais, estudos, são tantas informações e que é muito difícil não saturar, por exemplo, o cérebro desse jovem. É mais ou menos por esse caminho, doutor Maximiliano e doutora Camila? Sim, Juscelino. Com certeza, né? Informação é um mundo novo, é um mundo complexo, em que o sujeito ele quer se encaixar de alguma forma, né? Então, assim, eu vejo casos de, por exemplo, adolescentes que veem uma vida no Instagram, né, na rede social Instagram. Pessoas no Instagram, todo mundo só posta a vida perfeita, né? Tem uma piada na internet que diz que ninguém posta um prato de arroz com ovo no Instagram, mas você vai num restaurante uma vez na vida, você posta ali aquele camarão, né? Aquela muqueca, porque No Facebook, a internet vende a perfeição e eu quero acompanhar essa perfeição para estar, né, inclusa no mundo. Então, e aí tudo isso acaba... pode trazer esse estresse, uma depressão e tudo isso? Sim, né? A junção de tudo isso, sem falar que as famílias não estão tão presentes como antigamente, por ter esse mundo totalmente acelerado, capitalizado. Então, as mães trabalham, os pais trabalham, e o adolescente, às vezes, já de criança, fica em casa com o celular, tendo acesso a tudo, vivendo, enfim, crescendo e se educando quase que sozinho. As regras e os limites acabam sendo um fator que não entra muito nesse processo, porque os pais acabam querendo compensar essa falta de tempo com deixar meu filho ficar mais no celular, ou compensar ele com coisas materiais. E aí valores, limites não são impostos, e quando a vida impõe, né, o sujeito acaba se frustrando, passando por adoecimentos psíquicos. Então, tudo isso influi nesse processo, né? Não é nada específico que a gente possa dizer. Mas o mundo se modernizou de uma forma em que acho que a gente não consegue acompanhar, né? Nós achamos que sim, mas não, né? Nossa mente não consegue acompanhar. Nessa avaliação, podemos assim dizer, não sei se presunçosamente eu estou falando, mas são potenciais pessoas que podem desenvolver o momento de querer tirar a própria vida, estamos falando de suicídio, todas essas circunstâncias que vocês acabam de colocar, dessa corrida, dessa superposição social, desse momento perfeito, desenvolve nessas pessoas com essas frustrações um suicida em potencial? Doutor Maximiliano, por favor. Pronto, aí que tá. A gente tinha famílias onde você tinha um casal com 10, 15, 20 filhos. E muitas vezes, concordo demais com o que a doutora Camila falou, eram ensinados disciplina, princípios, valores. E aí, muitas vezes, existia mais um rigor e o afeto era muito limitado à rotina de alguns momentos. Hoje a gente tem famílias com 1, 2 filhos no máximo, e muitas vezes os pais, por trabalhar bastante, muitas vezes eles estão promovendo, em vez de ensinar valores, disciplina, princípios, uma mudança, no sentido de que eu tento agradá-la ao máximo, é um desejo meu que eu não seja submetido, eu não repita o que muitas vezes um autoritarismo que às vezes ultrapassou o limite que eu recebi dos meus pais. Então eu amo excessivamente, esquecendo muitas vezes de ensinar e saindo do meu papel de pai e mãe, e aí tentando ser um amigo do meu filho, sendo um colega, e aí eu vou tirando todas as barreiras que vão surgindo na vida dele. Eu não permito a ele a se frustrar, a lidar com o não, a lidar com uma perda, a lidar com uma dor.
Então, tudo que eu consigo, eu vou trabalhar, vou comprar e vou dar. Isso vai ter um impacto tremendo no desenvolvimento dessa criança. Porque, assim, enquanto essa criança ela está sob o guarda-chuva dos pais, eles vão conseguir manejar isso. Quando chegar na adolescência, que cada vez mais esse jovem vai se afastar do núcleo familiar e vai ter que lidar com a vida, ele não vai ter aprendido como lidar com as frustrações. Ele não aprendeu, ele não tem as ferramentas, ele não tem as habilidades. E a vida, ela vem com tudo. E aí vai ser uma nota baixa, vai ser um Enem que eu não vou passar, vai ser um namoro, uma pessoa que eu vou querer e não vou conseguir. E aí os amigos que muitas vezes vão agir da forma diferente como eu queria que eles pudessem agir comigo, e eu não vou saber lidar com isso. E eu posso realmente adoecer, porque toda aquela questão, aquela bagagem boa que eu podia ter recebido na infância, eu não aprendi. Então, esse adolescente, esse adulto, ele estará muito mais vulnerável a adoecer, e por que não dizer um aumento do risco suicida. Então, Zé Luiz, acrescentando, sobre potencial suicida, eu acho que todos nós temos, né? Todos nós estamos inclusos nesse mundo, nenhum de nós está imune. E aí, sabendo disso, né, eu quero entrar num ponto muito importante. O suicídio, ele pode ser prevenido, né? E todos nós temos que entender que alguém que está ao nosso redor, ou nós mesmos, temos esse potencial de cometer suicídio, ou de pensar, de planejar em algum momento da vida. Então, isso, né, rodas como essa que nós estamos fazendo agora, momentos, e até a criação do próprio Setembro Amarelo é para alertar que a gente tem que estar atento, porque todos nós temos esse potencial, porque o sofrimento psíquico acontece comigo, com você, com seu vizinho, com todo mundo, né? A forma de lidar com esse sofrimento é o que acaba, talvez, potencializando a possibilidade de que haja um pensamento em ideação ou que o suicídio ocorra. Né? Mas todos nós temos que estar atentos, porque pensando em prevenção ao suicídio, né, nós estando atentos, né, aos sinais, que eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, certamente. É possível prevenir, né? Então é possível prevenir. Então vamos tirar da caixinha de que fulano cresceu com pai e mãe, tá? Não tem motivo para sofrer, que é o que a gente mais ouve. Fulano teve uma vida perfeita, não tem motivo para sofrer. Isso que ele está falando, é frescura. Eu acho que fulano não tem motivo para estar pensando isso, porque a vida de fulano é muito perfeita. Então, vamos tirar da caixinha tudo isso, vamos jogar tudo isso fora e pensar. Todos nós temos potencial suicida, sim, porque todos nós temos nossas questões. E o que é questão para mim pode não ser para você, mas é uma questão. E se me angustia, pode sim me levar a um momento de não suportar mais isso, né? Que o suicídio eu definiria como isso, não válvula de escape, não, mas é não suportar mais essa dor e querer sair dessa dor de alguma forma. Então Entendi. É isso. Bom, estamos conversando no nosso debate regional, convidado o doutor Maximiliano e a doutora Camila, tratando de um tema muito importante chamado suicídio. Nós podemos até evitar que as pessoas cometam isso. Vamos entrar numa seara agora, e eu que gostaria de dar início, Juscelino Castro, se você me permite, é o seguinte: nós falamos em sintomas, falamos em potenciais. Existe uma maneira, né, de nós identificarmos, mesmo da família, porque quando nós da família percebemos algo de estranho nesse comportamento, a primeira coisa que nós tentamos levar essa pessoa é para um tratamento psíquico e que ele possa, né, tentar esquecer essa vontade de tirar a própria vida. A pergunta é clara e direta. Existem sinais que podem ser identificados em um suicídio em potencial? Eu começaria com, psicologicamente, a pessoa, doutora Camila, por favor. Existem sim, né? Existem sim, Zé Luiz, e esses sinais são super importantes, porque às vezes eles são negligenciados, né? Então a gente tem que estar sempre com aquele botãozinho do alerta, com o ouvido ligado. Não é só psicólogo, não é só psiquiatra que ajuda a prevenir o suicídio. Na verdade, quando os pacientes chegam a gente, ou já passaram, né, por uma tentativa, né, porque geralmente as pessoas acabam desconsiderando o sofrimento e buscando aquilo realmente só num caso extremo, ou já estão muito perto de passar. Então, assim, é papel da rede de apoio
Quem é a rede de apoio? Né? São as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Então, é família, são os amigos. Entender quais são esses sinais. Então, é importante dizer que esses sinais eles não podem ser considerados isoladamente. Ou seja, o primeiro sinal de alerta é a verbalização. O que é a verbalização? É o sujeito falar, olha, às vezes eu tenho vontade de sumir, eu queria me matar, eu queria morrer, eu queria desaparecer. E muitas vezes, no momento de raiva, é comum que a gente, né, eu digo a gente, nós todos mesmo, fale uma frase desse tipo. Então, assim, falei uma vez, sempre recebo mães de pacientes muito preocupados. Meu filho disse em 2015 que queria morrer. Mas isso ele disse só uma vez. Então, isoladamente, esse fator não deve ser considerado. Mas a junção desses sinais e a repetição. Quais são esses sinais? Né? O primeiro sinal, aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Então, o sujeito ele vai falar por pelo menos 2 semanas, ou mudar a personalidade. Ele avisa que vai se matar, doutora? Ele avisa que vai se matar? Não, ele não avisa, mas ele relata um sofrimento. Em alguns casos, ele acaba soltando frases-chave, que eu vou falar um pouco sobre essas frases também. Mas ele vai dar sinais de que ele está diferente. Então, assim, está diferente, tem alguma coisa errada aí. Liga o sinal de alerta. Está diferente um dia. Todo mundo tem um dia triste, todo mundo tem um dia complicado, certo? Mas um dia não, mas um dia, 2 dias, 3 dias, isso vai aumentando. Você percebe que aquela frequência está grande, chegou a pelo menos 2 semanas, então já é um sinal de alerta que você deve, sim, observar. O outro ponto é a preocupação com a própria morte ou a falta de esperança. Então, eles costumam falar muito sobre morte e suicídio, né? Porque acabam enxergando como a possibilidade de fugir, né? Não de fugir, mas de realmente se livrar desse problema, né? Que é o sofrimento. Né, de se livrar do sofrimento, por não suportar mais passar por isso. Então, ele vai ter uma visão muito negativa e muito autocrítica das coisas. Um outro ponto que a gente tem que observar é a questão do isolamento. Então, assim, eu tenho uma pessoa que é sociável, que se comunica bem, e do nada ela começa a se isolar mais, começa a ficar mais quietinha no canto dela, começa a não estar mais interando socialmente com as pessoas que ela costumava ter interação. Então, esse isolamento é um fator que a gente tem que levar em consideração, sim. Há um sinal de sofrimento psicológico aí, e isso tem que ser observado. Só que, um outro ponto importante, existem pessoas que são mais retraídas. Então, assim, se eu tenho aqui João, e João sempre foi aquele menino mais retraído, mais quieto, de não andar com muitos grupos de amigos, mas que ter 2, 3 amigos que são mais íntimos. Então, assim, João já é naturalmente mais isolado. Quer dizer que João tem tendência suicida ou está deprimido desde pequeno? Não, é o jeito dele. Então, assim, tem que se observar essa mudança de conduta, essa mudança na personalidade. E outros fatores podem surgir também, né, como sinais, né, de que possa haver um risco, como a perda do emprego, uma crise financeira, uma discriminação por orientação sexual, algum trauma que a pessoa passou, tudo isso. Essa é a questão das frases que eu falei, né? Quais são as frases e palavras mais comuns de se perceber que uma pessoa está dando um sinal de alerta de que não está bem, ou que tem um pensamento suicida, tem uma ideação? Vou desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Inclusive, esse dormir, ele acontece muito, né? Doutor Maximila acho que vai poder se aprofundar um pouco mais sobre isso, mas as pessoas costumam dormir mais, tá sempre tentando tá naquele ambiente fechado, de estar tentando não pensar naquilo que traz sofrimento, e o sono acaba trazendo essa possibilidade, né? Muito embora haja a insônia nesse processo e a dificuldade para dormir. Outra fase é que é inútil tentar mudar, é inútil tentar fazer algo, eu não vou conseguir. E
o quero me matar, né? Que é o mais direto. Mas as mais comuns que a gente mais observa é vou desaparecer e vou deixar vocês em paz. Ok. Doutor Maximilo, essa questão de, na psiquiatria, a pessoa que todo mundo, o cara é louco, a pessoa está louca, está querendo se matar. Existe nesses sinais, isso é um momento de loucura para imaginar que uma pessoa possa tirar a própria vida? Pois é, a gente costuma falar que, assim, não existe um desejo propriamente de morte. O que é que se quer? É acabar com aquela dor, aquele sofrimento. Sofrimento esse que atingiu um nível tal que está insuportável. Então, o pensamento suicida, o planejamento suicida, porque geralmente é uma gradação. Simplesmente, eu não vou aqui amanhecer, vou pensar, executar. Pode ter casos assim, de uma certa impulsividade, pode até existir, mas geralmente é um processo. Existe um adoecimento, existe a mudança, como a doutora Camila falou. A gente vai percebendo algumas mudanças naquela pessoa que está em risco de uma tentativa de suicídio. Então, eu, familiar que estou ali convivendo, eu posso perceber. Então, a pessoa ela pode ter passado por uma mudança na vida dela, seja um divórcio, seja uma perda, uma falência, né? A empresa faliu, seja um processo de luta, eu perdi o meu filho. Então, pode ter uma mudança externa, que isso pode ser um processo, um gatilho que gera um sofrimento mental, um sofrimento psíquico, que aí, com o passar do tempo, se eu não dou atenção a esse sofrimento e não procuro ajuda, e a família pensa que é algo que vai passar, que isso aí não é nada, isso é uma coisa que não deve ser dado muita importância, esse sofrimento, ele vai tomando de conta. Até que a pessoa, ela não consegue perceber mais nada que faça sentido na vida. A dor, ela está ali de uma forma insuportável. Então, o pensamento suicida, ele vem não como algo para exterminar a minha vida, a minha existência, mas acabar com a minha dor, com o meu sofrimento. Então é importante a gente entender isso. Então, se eu consigo acessar essa pessoa, eu consigo dar um apoio, que eu consigo trazer ela para uma terapia, para fazer um tratamento medicamentoso, para tratar aquele problema, eu consigo aliviar essa dor. Eu consigo fazer com que ela suporte a dor. E aí sim, dessa maneira, naturalmente, o pensamento suicida, ele vai se extinguindo. Mas para isso eu tenho que acessar essa pessoa, eu tenho que perceber. Então a doutora Camila fala muito bem, a mudança, as frases de alerta que a gente tem que ficar atento. Praticamente todo mundo dá sinais antes de cometer um ato suicida. Então, existem algumas pistas que a gente tem que estar atento. Então, existem alguns estudos que mostram de que o paciente, a pessoa que cometeu suicídio, ela passou por um médico no intervalo de 6 meses. Então, passou na mão de um profissional da saúde, eu falo médico porque eu estudo com médico, e o médico não esteve atento, não perguntou as perguntas importantes, não percebeu essa mudança, ou se percebeu, não deu tanta evidência e não investigou. Porque, assim, não está escrito na testa de ninguém que eu estou pensando em suicídio. Como eu tenho acesso a essa informação? Perguntando. E perguntar não aumenta o pensamento, o ato suicida. Então eu tenho que perguntar. Claro que eu tenho o momento de perguntar. Eu não vou chegar para qualquer pessoa que está ali em casa e aí vou perguntar se ela quer se matar. Não, não é bem assim. Eu vou chamar ela para um canto, perguntar como é que ela está, como é que ela está, o que está acontecendo, por que ela vem mudando. E quando ela estiver ali falando sobre os sentimentos dela, em algum momento eu vou ter que perguntar. Aí eu posso pensar, mas se ele responder que está pensando, o que é que eu vou fazer? Aí que está. Você oferecer a oportunidade da pessoa falar sobre isso, por si só já pode ser terapêutico. Mas aí tu pode dar uma oportunidade de você oferecer ajuda. E eu falar, olha, eu não sei o que falar, o que fazer, mas eu estou aqui contigo e por você. E eu estou aqui para ajudar. Vamos pedir ajuda? Vamos pedir ajuda profissional? Eu tenho certeza que é possível sair dessa e melhorar.
Então, a minha ação, não importa qual seja a pessoa que está em contato, se é um familiar, se é um amigo, se é um conhecido, se é a professora com o aluno, oferecer a escuta é o primeiro passo. E aí, a partir do que eu escutar, a partir do que eu perguntar e eu escutar, eu posso oferecer ajuda e levar essa pessoa para um atendimento profissional. Aí eu queria pegar essa deixa, doutor Maximiliano. Nós estamos falando de pessoas aparentemente normais de comunicação. Eu conheço aqui de perto pessoas, dentre elas eu conhecia uma dessas pessoas pessoalmente, ou duas, 3 idosos, nós falamos no início de pessoas jovens, mas de 3 idosos entre 70 e mais de 80 anos de idade. Dentre essas pessoas, uma praticamente prostrada, depois de sofrer o que se chama de trombose ou um AVC, e ficou impossibilitada da fala, que ninguém jamais sonhava, esperava, imaginava que essa pessoa cometesse suicídio, e suicidou-se, sabe-se lá como, porque ele já estava prostrado, e suicidou-se, comprovadamente, cometeram suicídio, né? Infelizmente, dentro dessa faixa de 70 a 80 anos. E como é que a pessoa, como é que vocês, profissionais, ou como é que a família pode identificar que essa pessoa está dando realmente gatilhos ou está mostrando que está querendo suicidar-se? É possível? Existe algum sinal específico, por mais que essas pessoas não se comuniquem como normalmente as outras se comunicam? Independente da verbalização, né? A gente usa comumente a boca para falar, certo? Mas o corpo fala, né? O semblante fala, as atitudes falam. Então, por mais que não haja verbalização, e aí voltando ao que eu falei sobre os sinais, só no primeiro sinal fala sobre a verbalização, né? Os outros 3 é muito mais uma mudança de conduta, uma mudança no comportamento. Então, assim, eu tenho um idoso que tinha o costume de regar suas plantas todos os dias, de varrer o terreiro todos os dias, gostava de pegar seu jornalzinho e ficar lendo, tomando uma cerveja. Há uma mudança de conduta, eu tenho que observar. Um outro ponto importante, apesar de haver um crescimento muito grande, né, no suicídio entre os jovens, os idosos, né, essa faixa acho que entre 50 e poucos anos e 70 e poucos anos é a faixa que mais comete suicídio. E isso se volta muito também à realidade que a gente vive hoje. Por quê? Porque eu vivo numa realidade que potencializa o jovem no sentido capitalista, né? Então, assim, eu estou na fase produtiva, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Entre muitas aspas, eu tenho serventia para a sociedade. O idoso, quando acaba, né, se aposentando, diminui as funções que tem, né, no geral, acaba fazendo menos coisas, acaba sendo realmente colocado de lado pela sociedade, muitas vezes a família também coloca de lado. Então, assim, continua sendo uma pessoa e uma pessoa com muito mais experiência e com muito mais vivências do que nós que estamos aqui, né? Porque nenhum de nós aqui é idoso. Então, assim, o idoso, ele chega com essa carga de vida, ele chega com essa carga de experiência aos 60, 70 anos de idade e se vê, né, sendo colocado como alguém, talvez, inútil, sendo que não é, se vê sendo colocado como alguém que já não tem mais uma serventia para a sociedade, sendo que não é, porque as pessoas acabam negligenciando mesmo nesse processo de colocar de lado, entende? Então, assim, e há uma alteração, né? Ele foi jovem há um tempo desse, assim, se a gente parar para pensar, o tempo passa muito rápido. Então, um dia desse, eu tinha 15 anos, vocês um dia desse também tinham 15 anos, então tudo passa muito rápido. E às vezes a gente não consegue acompanhar esse processo. Então o cara trabalha a vida toda, rala a vida toda, cria os filhos, educa uma família, se aposenta e acaba tendo uma rotina que é muito estável, parada, diferente daquela que ele tinha antes. Então, assim, além de haver essa mudança de rotina, há uma mudança de postura da sociedade para olhar para o idoso. Olha, se você parar para pensar, quando morre alguém jovem, há uma comoção. Quando morre alguém idoso, não há. Às vezes as causas são as mesmas. Vida, né? Já estava no momento, já viveu muito, tem outra percepção. Exatamente. Então, assim,
é uma vida do mesmo jeito, é uma pessoa do mesmo jeito, tem mais experiências, tem mais vivências, tem mais história. Mas a sociedade acaba tornando, digamos que mais irrelevante a morte de um idoso, entende? Então, assim, eu acho que a forma como a nossa sociedade, no geral, olha para isso, olha para essas pessoas, olha para esse grupo, como esse grupo acaba sendo colocado de lado por não estar hoje no potencial de produção, e eles acabam não acompanhando esse processo. Então, voltando à pergunta, a verbalização é apenas uma forma de comunicação, né? O corpo vai falar, as atitudes vão falar, e hoje na psicologia a gente tem várias formas, não só na psicologia, mas assim, de se comunicar com quem não verbaliza. Então, eu atendi idosos em hospital que não verbalizavam, não falavam e não mexiam. Mas a gente fazia um contato visual, utilizava instrumentos criados, né, para que pudéssemos ter um certo tipo de comunicação. Então, assim, atendia idosos que não eram nem alfabetizados, nem falavam, nem conseguiam se mexer. Às vezes conseguia mexer uma mão. E, às vezes o mexer uma mão é chegar perto do idoso, às vezes acamar e dizer: como é que você está sentindo hoje? Está sentindo bem? Aperta minha mão uma vez. Está sentindo mal? Aperta minha mão 2 vezes. As pessoas não param, as pessoas não olham, as pessoas não observam. Às vezes você olhar nos olhos de uma pessoa, você consegue observar que ela não está bem, que ela não está se sentindo tranquila, que ela não está se sentindo confortável. Então é isso, acho que acabei falando foi muito, né? Então é importante, por isso que é mais importante ainda, doutor Maximilo, os familiares observarem o máximo possível, por exemplo, pessoas de faixa de idade avançada, de 70, 80 anos, como a gente qualificou aqui. Muito importante. Então, essa faixa etária, ela é uma faixa etária de risco, por tudo isso que a doutora Camila apresentou. Então, se associa também a uma maior carga de doenças crônicas, né? Então, você tem um quadro de hipertensão, diabetes, você tem um risco maior para doenças tromboembólicas, seja o AVC, como foi o exemplo aí, seja a questão de infarto, doenças essas que podem, por si só, promover um processo de sofrimento mental. E aí o idoso vai tomar 5, 6, 7, 10 comprimidos ao dia, e isso vai ser uma carga de estresse tremenda. E aí, muitas vezes, o idoso ele vai ficar mais vulnerável, vai precisar do cuidado de terceiros. Isso aí pode gerar um processo de uma relação estressora entre a família e o idoso, que aí ele pode se sentir um peso para a família, né? Então, muitas vezes, é como a família lidar com essa situação. Então, se aquela pessoa, aquele meu pai, ele a vida inteira serviu para mim, ele foi fundamental na minha criação, agora é o momento de eu retornar. Então, isso aí poderia ser prazeroso para mim, e não um peso, né? Então, é uma forma de eu devolver para o meu pai, para a minha mãe, todo o zelo com a minha criação, todo o esforço que foi dedicado a mim. Então, muitas vezes, é como eu estou encarando, tá entendendo? A gente fala muito da sobrecarga do cuidador, mas muitas vezes pode ser que seja uma oportunidade, que eu estou convivendo ali com meu pai e minha mãe mais próximo. Ele vai estar mais vulnerável, mais fragilizado, ou não. A gente sabe que a expectativa de vida está cada vez maior, né? Então, cada vez mais a gente vai ver pessoas de 60, 70, 80, porque não 90 anos no nosso dia a dia. A grande questão é que as políticas públicas, os municípios, o Estado, o próprio governo federal, eles não estão com um olhar muito atento. Se fala muito, na minha impressão, e se age pouco para adaptar o nosso meio para acolher o idoso. Então, a gente era para ter muito mais ferramentas sociais para oferecer momentos de lazer, de descontração, de informação, de aprendizado, de ocupação para esse idoso. Mas muitas vezes a gente vê um certo descaso. Maior com esses idosos, né? Isso. Então, muitas vezes o que a gente vê existe o CRAS e o CRAS fecha. Existe a casa do idoso, por falta de investimento, fecha. Então, o caminho inverso do que era para ser.
Muito bem. Estamos no debate regional falando sobre suicídio. Nossos convidados, doutora Camila, doutor Maximiliano, tratando desse assunto tão importante. Tratando do mês de setembro, né? Até uma coincidência, eu não sei se foi proposital, a doutora Camila veio com essa mensagem do lacinho da camisa amarela, que no próximo mês estaremos usando o amarelo como referência para combater o suicídio. Gostaria de mais alguma outra pergunta em relação ao que você estava abordando? Não, eu teria até uma outra pergunta. A influência justamente das mídias, né? Nós falamos de gatilhos, a doutora Camila falou a respeito disso, e as mídias sociais hoje, cada vez mais, têm tomado proporções gigantescas, desde a criança, até mesmo o idoso que está cada vez mais interagindo nesse universo globalizado. Qual a influência, por exemplo, da mídia ou dos famosos? Por quê? Por que é que eu falo em relação à mídia? Porque o fenômeno chamado goetiano é comprovado pela ciência, onde médicos da Universidade de Viena analisaram 98 casos de suicídio de famosos e perceberam que reportagens sensacionalistas que davam glamour à morte de celebridades estimulavam o suicídio por imitação. Em 1962, por exemplo, quando a imprensa confirmou que Marilyn Monroe havia se matado, a taxa de suicídio cresceu 12% nos Estados Unidos. Na mesma época do lançamento de outras ações, onde fenômenos jovens chamou a atenção, o tema, por exemplo, o jogo da baleia azul, né, no desafio de origem misteriosa e noticiado pela primeira vez lá na Rússia. Um moderador distribuía missões mórbidas em um grupo secreto de Facebook, coisas como automutilação, subir no alto de um prédio ou ir a uma estrada de ferro de madrugada. A prova final é acabar a própria vida. O nome se deve ao comportamento supostamente suicida de baleias que se jogam nas praias e ao encalharem, elas morrem. Ou seja, qual o poder dessa mídia, seja ela alternativa em redes sociais, ou a própria mídia televisiva, com esses artistas, onde existiu aí, nesses relatos históricos, glamour, se é que pode existir glamour na pessoa que comete suicídio, doutor Maximiliano. Regional. Não, as mídias, como eu falei, assim, você pega o público jovem que desde o nascimento está tendo contato direto com a comunicação. Então, a comunicação, ela está na mão dele. Então, você tem as mídias sociais, você tem um contato, você tem os grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, o acesso à informação ela é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, hoje a gente está tendo aqui, podia estar sendo uma entrevista, só o áudio. Não, agora a gente tem um áudio, tem um vídeo, é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Então, isso tem um impacto. E como o Juscelino falou, isso não é de hoje. Então, no passado, quando a mídia trabalhava o tema do suicídio, muitas vezes era de uma forma muito sensacionalista. Então, diferentes entidades, como a Organização Mundial de Saúde, sentou, reuniu, e aí, não, a gente vai ter que mudar a conduta, porque o que está sendo feito aqui não é fator protetor. Está, muitas vezes, instabilizando a audiência, e isso está sendo, muitas vezes, um gatilho. Então, quando a gente vai falar sobre a morte, quando a gente vai falar sobre o suicídio, existem algumas regrinhas. Então, muitas vezes, a gente tem que dar a notícia como um fato, né, que a pessoa cometeu suicídio e não deve dar nenhuma entonação emocional, né? Eu não posso colocar minha opinião, é simplesmente o fato. Então, aconteceu um suicídio na tarde de hoje, e ali é uma coisa muito sucinta e objetiva. Eu não devo falar o meio, como foi que aconteceu, o que estava por trás, que motivou esse suicídio. Eu colocar aqui a minha opinião, e aí falar que é alguma questão de caráter, alguma questão de covardia. Então, isso aí, ele tem um peso no quem está ouvindo. Quem está falando, não, sai fluimente, porque é como se eu estivesse falando de uma outra notícia, mas o suicídio é um tema muito delicado, e a gente tem que estar atento, a gente profissional da saúde, a gente tem que estar atento ao máximo, mas os geradores, os produtores de informação, os comunicadores, eles precisam estar muito mais. Então, existem cartilhas que foram desenvolvidas pelo Conselho Federal de Medicina, pela Organização Mundial de Saúde e diferentes outras entidades, que é justamente para alertar
que pode e o que não pode ser falado. Porque, realmente, hoje em dia a gente tem muito aquela questão do seguir, eu tenho os meus seguidores, os meus fãs. Então, quando uma pessoa totalmente exposta comete um ato como esse, e dependendo de como isso for abordado pela mídia, isso pode gerar uma grande comoção. E aí pode ser que a forma que eu encaro aquele meu ídolo, de uma forma muitas vezes idealizada, de uma forma muito apaixonada, de uma forma de um vínculo muito intenso, isso me instabilize e me faça pensar em relação à morte propriamente. Bom, debate regional, tratando do assunto suicídio, conversando com a doutora Camila e doutor Maximilo, causas e prevenções. Eu vou entrar aqui no assunto que vocês falaram muito a respeito de como conversar com uma pessoa para não cometer o ato de tirar a própria vida. Foram observações importantes, foram alguns assuntos, alguns detalhes que nós temos que ficar atentos para conversar com essas pessoas, para que elas não alcancem esse momento de fazer esse ato. E aí a pergunta está relacionada ao seguinte: como tratar de pessoas que já tentaram cometer o suicídio? Existe uma diferença de tratamento psiquiátrico e psicológico? Já teve momento da doutora Camila, do doutor Maximilo, passar por esse momento de conversar, de tratar uma pessoa que já teve a oportunidade e já de fato cometeu e não conseguiu êxito, né, no seu ato. Qual é a diferença disso? Eu gostaria de começar. Pois não, Celino? Estamos aqui, o que eu diria, uma sinergia, né? A minha próxima pergunta, sem combinar, ia ser justamente sobre a reincidência, né? Reincidência de tentativas de suicídio. Então, essa questão, psicologicamente e pelo lado psiquiátrico, como é que vocês se dão com esse momento? A pessoa que já cometeu e não teve êxito, como é que é a conversa para essas pessoas? Doutora Camila. Então, né, o fato de já ter cometido suicídio... Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Sim. O fato de já ter tentado cometer o suicídio, desculpa, mostra que o sujeito ele tem um potencial de sofrimento ali, gerado já, né? Que fez com que ele tentasse uma vez, certo? O que, né? Eu volto ainda para a questão do potencial suicida. O que não quer dizer que quem não tentou ainda não pense em tentar tanto quanto quem já tentou, certo? Então, assim, quero sempre alertar para não deixe que tente, né? Não torne relevante o discurso, as atitudes, para que a pessoa, para que aquele sofrimento não chegue a esse ponto. Mas, enfim, houve tentativa. O que se tem que trabalhar? Né? Primeiro, entender, né, o processo que aquele sujeito vivencia. E para haver entendimento, é preciso haver escuta. E essa escuta, não só do psicólogo e do psiquiatra, tem que ser uma escuta sem julgamento, tem que ser uma escuta que acolha e que permita o sujeito trazer ali o que ele quiser trazer, né, sobre as questões dele. Geralmente, quando já acontece a tentativa de suicídio, né, além do sofrimento psicológico, a gente observa talvez uma onda orgânica de desproporções, a palavra não está vindo, mas de descompensações em que é necessário, né, o acompanhamento psiquiátrico. Então, o atendimento é o mesmo, porque a gente vai estar tratando de sofrimento humano. Então, tentar entender esse processo de sofrimento, tentar ajudar o sujeito a lidar com esse sofrimento, para que ele busque alternativas que vão para além daquilo. Mas não necessariamente ele tem que ter tentado para que a gente torne isso relevante. Né? O fato de ter acontecido a tentativa uma vez liga um sinal de alerta de que pode acontecer de novo. Mas não descarta alguém que não tentou ainda, né, que possa tentar cometer o ato. Doutor Maximilo, fala um pouco sobre essa questão medicamentosa nesse processo. Sim, é um processo também que isso realmente inibe o reincidente, ou até mesmo para evitar que um primeiro possa cometer pela primeira vez, por favor. Pois é, então,
realmente, uma tentativa de suicídio, se eu já cheguei à ação, né, meu pensamento, meu planejamento e eu tentei, aumenta o risco de uma nova tentativa. Mas assim, e aí a gente recebe, infelizmente, toda semana tentativa de suicídio. A nossa forma de ação é justamente acolher. E a gente vai acolher sem julgamento, com a maior empatia do mundo, tentar entender o que é que está ocasionando, o que é que está levando, o que é que levou àquela tentativa. Né? E tentar entender como é que ela está na cabeça dela após a tentativa. Porque ela tentou, mas ela está aqui na minha frente conversando comigo. E eu preciso entender como é que está sendo esse processo que está pós-tentativa. Que é diferente de alguém que ainda está em nível de pensar sobre suicídio, ou ainda está pensando em planejar. Então, se alguém tentou, eu preciso entender como é que está na cabeça dela após a tentativa, se ela ainda tem esse pensamento, esse planejamento, o que é que aconteceu naquele dia. Então, a gente sempre vai pedir para a pessoa detalhar como é que foi o dia dela, né? Justamente para a gente poder entender, como a doutora Camila falou um pouco atrás, toda abordagem é individual. Então, eu posso ter 10 pessoas que tiveram momentos, tiveram tentativas, e cada um vai ter uma história de vida diferente, vão ter fatores estressores diferentes, justificativas diferentes. Eu preciso entender para eu poder agir. Então, meu primeiro passo vai ser, a partir do que eu estou escutando, vou fazer uma que a gente chama de anamnese, entender, existe um adoecimento mental? Qual é o diagnóstico que eu vou dar? É um caso de depressão? É um caso de abuso de substância? É um paciente com dependência de álcool? É um homem que faz uso de álcool há muito tempo e que, sob efeito do álcool, tentou? E aí tem questões estressores na vida dele que acabaram sendo o fator precipitor último para a tentativa. Então, a partir da identificação de diagnóstico, eu vou ter que tratar. E muitas vezes o suicídio, a tentativa de suicídio é uma urgência, é uma emergência, né? Então a gente tem que encarar, ela é uma urgência psiquiátrica, é uma urgência psicológica, é uma urgência em saúde mental. Então, eu tenho que ter clareza se aquela pessoa ela está em risco de tentar de novo, se eu liberar ela para casa. Então, se eu estou atendendo no contexto hospitalar, eu tenho que ver se a pessoa está em risco de tentar de novo. Se ela ainda tem um pensamento firme e persistente em relação ao suicídio, se ela tem os meios, se ela não tem um apoio, uma rede de proteção da família para protegê-la. Então, essa paciente, talvez eu vou ter que internar, ou então eu vou ter que encaminhar para a internação, porque o meu papel ali é proteger a vida. Proteger a vida. Então, eu tenho que avaliar todos os fatores que estão relacionados àquela tentativa. E a medicação, claro que vai ser iniciada, o apoio, a psicoterapia tem que ser iniciada. Então, às vezes, existe uma psicoterapia de crise, que já pode ser feita no hospital, e depois um processo de um segmento, de um acompanhamento. Então, eu preciso deixar muito claro qual é o nível, tá certo, de risco para uma nova tentativa. Né? Porque pode ser que a internação seja necessária, pode ser que eu vou encaminhar já para um atendimento especializado já no outro dia, então na outra semana, eu, médico clínico, já entro em contato com o serviço de atenção à saúde mental, já, olha, eu estou com uma tentativa de suicídio, vocês podem receber agora, e já encaminho direto para lá. Então, eu não posso simplesmente desvalorizar uma tentativa, não seja por qual motivo, não, foi só uma briga com o namorado. E aí, faço a minha conduta na emergência, tiro o risco de vida e mando para casa. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu tenho que avaliar, eu tenho que perguntar, eu tenho que entender. E se eu não sei, eu tenho que encaminhar para quem sabe. Ok. O paciente também tem que dar essa abertura para que ele possa também ser ajudado, clinicamente. Evidente, né? Sim, com certeza. Muito bem. Estamos conversando sobre suicídio, debate regional, aqui na sua Regional FM, para todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e também na nossa plataforma do canal do YouTube, também fazendo a transmissão desse momento importante de tratar de um assunto tão evidente e principalmente na nossa juventude. Juscelino Castro. Eu vou pegar ainda essa deixa, que era justamente o que eu disse anteriormente, nós estamos aqui no Divertido,
pergunta que eu iria fazer é reincidência, né? Os casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio, essa seria a pergunta. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta dentro desse universo. Existem algumas pessoas que falam em suicídio ou só fazem para chamar atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas. Como lidar com esses casos, com essas situações, o que as famílias devem entender, o que os amigos, as pessoas devem entender, né? Procurar entender a cabeça dessas pessoas e não julgá-las. Já foi muito falado sobre isso, a doutora Camila falou sobre isso, o doutor Maximiliano, mas como é que a gente pode entender, doutora Camila, né, que realmente essa pessoa não está tentando apenas chamar atenção em tirar a sua própria vida, mas que de fato ela queria tirar a vida, que não deu certo, e o que fazer realmente para que isso não seja reincidente? Juscelino, primeiro eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia de que está querendo chamar a atenção, certo? Porque está querendo chamar a atenção mesmo, mas não é querer chamar a atenção de querer aparecer, é querer chamar a atenção para um sofrimento que está acontecendo, né? Então, assim, está acontecendo um sofrimento ali, aquela pessoa sente a necessidade de expor aquilo de alguma forma, e se acontece o sofrimento, e voltando ao que eu disse anteriormente, e todos nós temos o potencial de, em algum momento da nossa vida, pensar em suicídio, então aquele sofrimento tem que ser relevado, sim, né? Nenhum discurso sobre acabar com a própria vida, sobre sumir, sobre desaparecer, tem que ser levado como uma brincadeira, como algo que é para chamar a atenção de uma forma superficial, né? Se o sujeito verbaliza isso, venhamos e convenhamos, é porque algo não está bem. Pode não haver ideação isso, né? Porque quem nunca ouviu, por exemplo, na nossa linguagem aqui, aquilo é um besta, quis fazer isso para aparecer, ou aquela menina fez isso para mostrar para o namorado, sei lá para quem. Infelizmente, ainda existe esse tipo de tratamento e de pensamento de algumas pessoas, não é isso? Sim, infelizmente, né? E às vezes, quando os casos acontecem, as frases que a gente mais ouve são: poxa, mas o que a gente podia ter feito, né? Não dava para saber. E dava para saber. A pessoa verbalizou. E nós não temos como saber se aquele sofrimento já está causando um planejamento ou se aquele sofrimento está trazendo só aquela ideia. Ou seja, todos os casos foi verbalizado, foi demonstrado através, né, de atitudes, tem que ser relevados, tem que ser observados, tem que ser escutados, né? A oferta da escuta. E assim, se eu verbalizo para você que eu não estou bem, que eu estou com esse tipo de sensação, é um pedido de ajuda, né? É um pedido de ajuda, eu estou pedindo ajuda. Algo não está bem comigo, né? Eu falo isso para você já tentando buscar algum tipo de válvula, né? Algum tipo alguma coisa diferente daquilo que eu já tinha tentado. Então, relevar realmente aquilo que o sujeito fala, aquilo que o sujeito demonstra, independente de haver tentativa ou não. Quando há algo que foge do comum, é porque o sofrimento psicológico está ali. E se o sofrimento psicológico está ali, ele tem que ser relevado de uma forma bastante importante. Muito bem. Assunto, doutor Maximiliano, gostaria de colocar mais alguma situação em relação a essa abordagem do Juscelino? Não, tranquilo. Eu acho que a doutora Camila respondeu muito bem. Assim, a princípio, tranquilo. Eu gostaria de fazer aqui uma abordagem da seguinte forma: para os indivíduos que pensam em suicídio ou em provocar danos a si mesmo. Perguntas como assim: você já tentou uma primeira vez? O que levou a esse pensamento? Com que frequência ocorre esse pensamento? Até onde você chegou para concretizar esse ato? Essas perguntas, elas não inibem ou até mesmo não fazem esses pacientes se fecharem? Vocês conseguem atrair, né, essas respostas para entender e evitar mais um suicida em potencial? Psiquiatricamente falando, doutor Maximiliano, é possível, com essas perguntas de fato, perceber isso? Então, assim, José Luiz, quando a gente vai abordar essa questão, a gente tem que criar o que a gente chama de vínculo.
Então, geralmente a gente tem técnicas, a gente, quando profissional da saúde, a gente vai aprendendo. A gente tem habilidades de comunicação que a gente vai, e aí a gente percebe qual é o momento que eu posso abordar esse assunto. Então, a partir do momento que a gente sente que ali o paciente está mais à vontade, que aquela pessoa está mais à vontade, e a gente pode perguntar sobre isso, a gente vai muitas vezes, como se diz, comendo pelas beiradas. A gente vai tentando entender como é que está o emocional dela, como é que está a vida dela, até que a gente chega no assunto tinha uma pessoa que foi tentativa, então do que aconteceu da tentativa de suicídio, ou então se existe um pensamento suicida ou se já existiu. Então, geralmente é uma pergunta muito direta que eu faço. Eu ainda falo que, vou fazer algumas perguntas que é de rotina, eu sempre faço, e aí eu pergunto para todos os pacientes. Pode até parecer estranho, mas para todo mundo. É uma pergunta padrão. Eu sempre investigo em psicose e sempre investigo ideação suicida. Então, é algo meu, assim, porque é um negócio tão sério que a gente não pode comer bola, né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Já houve algum pensamento de morte, algum pensamento suicida? E a partir do que vai saindo dali, a gente vai investigando. Muitas vezes, a resposta pode ser de cara não, mas o corpo fala. Você percebe, seja hesitou na resposta, seja uma mudança na face, seja uma mudança na gesticulação, e muitas vezes insistir um pouco, tentando entender, aí o paciente ele fica à vontade para falar. Porque muitas vezes o paciente ele passa por diferentes profissionais, diferentes, da saúde principalmente, e a questão do escutar, muitas vezes a gente está perdendo. Então, muitas vezes são consultas dinâmicas e objetivas, seja com o médico, seja com o enfermeiro, seja com o dentista, seja com o assistente social, seja, enfim, o educador físico. Então, às vezes, é dado uma certa objetividade, até mesmo com os próprios profissionais da saúde mental. Então, quando ele tem a oportunidade de falar, às vezes ele fica ali em estado de choque. E aí, às vezes, a gente tem que explicar, não, mas eu quero entender, pode falar. E quando o paciente ele tem a oportunidade de falar livremente, sem ser julgado, né? E aí ele vai vendo que está sendo acolhido, existe um ato empático de tentar entender, não existe tanta dificuldade, eu pelo menos não percebo. E a pessoa ela fala sobre os pensamentos, sobre as tentativas passadas, porque ela tem uma necessidade de falar. A gente pode até pensar que inibe, mas não, muitas vezes existe um sofrimento, e quando ela percebe que ela está falando, que ela está sendo acolhida e que está sendo terapêutico para ela, aí que ela fala, tá entendendo? E a gente consegue entender e esclarecer muitas coisas. Então, assim, existe sim os casos daquelas pessoas que elas estão num quadro tão agravado, uma depressão tão grave, que ela não consegue nem expressar. Né? É o que a gente chama de uma depressão melancólica. Então, você não vai conseguir tirar muita coisa dela. Então, quem vai ajudar é a família. Então, tem que fazer uma intervenção, muitas vezes uma intervenção medicamentosa para melhorar o quadro e que ela possa, sim, reagir e sair dessa depressão tão grave que ela se encontrou. Aí, sim, nesse segundo momento, eu vou poder conversar com ela e explorar todas essas questões que o José Luiz falou. Muito bem. Doutora Camila, dentro desse aspecto, né, psicologicamente, como é que se aborda uma pessoa que já teve essa tentativa? É a escuta, né? Ofertar a escuta, é tentar deixar aquela pessoa se sentir. E aí o Maximilo falou muito bem, né? Desse vínculo. Eu costumo tratar como aliança terapêutica, é criada uma aliança. Mas aí, geralmente, né, primeiro atendimento, o sujeito chega com a resistência. Como eu atendo muitas crianças e adolescentes nas unidades de saúde, eu sempre, uma das primeiras perguntas que eu faço, até em tom de descontração, é: veio porque quis ou veio porque sua mãe obrigou? E aí, mesmo que o sujeito vá obrigado, né, com a técnica, com a cautela, com o cuidado, a pessoa vai se abrindo, né? Então, mesmo num primeiro atendimento, mesmo numa triagem, o profissional, ele estando capacitado para aquilo, ele ofertando aquela escuta de uma forma ética, o sujeito acaba, né, se abrindo naquele processo e colocando as questões, mesmo que não haja ainda uma aliança terapêutica fortalecida. Sobre essa escuta, volto a dizer,
não é só o psicólogo que pode ofertar, né? Eu vou trazer o acompanhamento psicológico, a busca do encontro do sujeito com ele mesmo, mas essa primeira escuta, geralmente quem faz é alguém próximo, para que ele chegue até nós. Então, assim, por mais que ele chegue com certa resistência no acompanhamento psicológico, o fato dele verbalizar que não estava bem, o fato dele demonstrar através de atitudes que não estava bem, é uma forma dele demonstrar que precisa de ajuda, que quer algum tipo de ajuda. Então, muitas vezes, durante o acompanhamento, a gente tenta ir relevar aquilo que o sujeito demonstra como resistência e, aos poucos, né, como bem disse o doutor Maximilo, comendo pelas beiradas, para que a gente chegue à situação principal. E outro fator importante é deixar o sujeito livre também. Então, às vezes, chega ao acompanhamento, quando há uma questão de tentativa suicida, de ideação, ou falando da tentativa mesmo, ele não vai sozinho. É alguém da família que leva. Então, a família vai relatar uma coisa. O relato do sujeito é totalmente diferente. Então, pode ser que naquele dia ele não queira nem falar sobre aquilo, né? E isso tem que ser respeitado também, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Nesse momento pós-tentativa, né, há uma sensação, há um sentimento de frustração também, né? Não vamos romantizar e pensar, houve uma tentativa de suicídio, fulano se arrependeu e não vai mais tentar. Não, a gente não pode romantizar. Na verdade, o sentimento que vem é de frustração porque ele não conseguiu e provavelmente ele já está idealizando outra forma de tentar cometer aquilo. Então, a gente vai estar ali atento para perceber, né, quais são, como o doutor Maximilo muito bem colocou, os pontos de vulnerabilidade dele, e se há um suporte nesse processo, tentar fazer com que esse suporte, essa família, proteja. Né? Como é que se pode proteger? Né? O doutor Maximilo falou das vias de hospital e etc. Eu vou falar das teias, né? Da família e das pessoas, amigos, pessoas que estão ao redor. Como é que eu posso proteger alguém que está na minha casa, que tentou suicídio, ou que eu percebo que vai tentar a qualquer momento, ou vai tentar de novo? Como é que eu posso proteger? Vigiando, certo? Não existe fórmula mágica, é vigiando. Tentando tornar aquele ambiente menos acessível possível ao que possa ser o causador, né, dessa tentativa, ao que possa ser um instrumento dessa tentativa, e vigiar, tá ali sempre atento, né, levando para a terapia, fazendo acompanhamento psiquiátrico, até que essa forte onda acabe se minimizando e aí a gente consiga entrar num processo de autoconhecimento e busque outras alternativas. Mas, assim, na crise mesmo, no momento de maior tensão, é vigiar, ofertar escuta, deixar que o sujeito fale aquilo que ele se sente à vontade para falar e tentar ter esse trato cuidadoso, cauteloso, permitindo que ele tenha espaço para trazer aquilo que ele quiser trazer e se sinta acolhido de alguma forma. Confiança, né? Adquirir essa confiança. Isso. Né? Muito bem. Estamos conversando sobre suicídio, debate regional nesse sábado, trazendo para você um assunto tão importante, conversando com os nossos convidados, doutora Camila e doutor Maximiliano, tratando de um assunto muito importante para a nossa sociedade. Juscelino Castro. Aproveitando bem o que a doutora Camila acabou de falar, porque nós falamos aqui em atenção, observação, a comportamentos, a potenciais suicidas, né, e muitas vezes dentro do próprio convívio familiar, porém o que de fato a família, ou alguém que viva próximo dessa pessoa, deva fazer, ou dizer, apenas ouvir, como foi dito pela doutora Camila, observar e tirar momentos que possam levar essa pessoa ao suicídio. Não existe algo que a família possa, já no primeiro passo, antes de levar essa pessoa, ou de convencê-la a procurar um profissional de saúde, seja o psicólogo ou psiquiatra, ou é mesmo, são essas duas ferramentas, observação e impedir, ou vigilância, né? É isso mesmo, doutor Maximiliano? Assim, a gente precisa entender, existe ainda muito estigma, muito preconceito, e a saúde mental ainda é um tabu na nossa sociedade.
Então, eu fico muito feliz e muito grato por todas as oportunidades e sempre que os meios de comunicação, felizmente, abordam o tema da saúde mental. Então, a Regional FM está sendo muito feliz por estar trazendo esse tema e abordando e discutindo aqui com a sociedade. Então, a gente precisa entender que a doença mental existe, ela é uma realidade, que aquela pessoa que está em sofrimento mental, que está em risco, se ela fala as frases de alerta, ela já expressa essa mudança, ela já esboçou uma tentativa de suicídio que a família conseguiu frustrar. Eu preciso entender que pode ser que existe uma doença naquele indivíduo e que, como tal, como qualquer outra doença, eu levo para onde? Eu levo para um atendimento. E aí, o que é que eu tenho mais fácil acesso? A unidade básica de saúde. Eu posso levar para o meu médico, para a minha enfermeira, explicar o que está acontecendo. Eu tenho que agir, eu tenho que mobilizar. Não posso ficar, imaginar que ali, não desvalorizando, mas que ali simplesmente é uma questão religiosa, de falta de Deus, um afastamento de um apoio religioso, ou que ali é uma questão de uma falta de vitamina, que ali é uma questão ali de uma fragilidade por ter um término de um relacionamento. Não, a gente não pode desvalorizar. Todos esses elementos, em maior ou menor importância, são importantes para o ser humano. Então, a sua religiosidade, o seu trabalho, o seu contexto familiar. Mas se a gente tem uma doença, se eu tenho uma pessoa que está desenvolvendo uma pressão alta, eu não vou dizer que ela está com pressão alta porque ela está com falta de Deus. Eu levo no médico, o médico dá o diagnóstico e inicia o tratamento. Por que a gente age muitas vezes diferente com a saúde mental? Dizendo que depressão, ansiedade, uma pessoa que tenta suicídio, que isso aí é falta de Deus, falta de caráter, que isso é covardia, fragilidade. Tá entendendo? Então a gente tem muita clareza disso. A doença mental é real e pode estar dentro da minha casa e eu posso, em algum momento da minha vida, estar vulnerável a ela. Então, preconceito, pega, bota na gaveta e deixa trancado lá, tá certo? Então a gente tem que encarar de frente. Então, se eu tenho uma pessoa que está dando esses sinais que a gente está conversando, pegue ela, ofereça ajuda, ofereça escuta, mas age, leve para um atendimento, tá certo? A ação é fundamental. Eu não preciso estar sozinho enfrentando tudo isso. Eu, quanto estou passando por isso, quanto a pessoa em risco, e a família também não é obrigada a passar por tudo isso sozinha. Você tem as equipes, você tem a unidade básica de saúde, você tem o CRAS, você tem o CAPS, você tem a emergência hospitalar. Peça ajuda. Muito bem, até porque a gente sabe que hoje os métodos de tratamento da doença mental não são mais os mais arcaicos da camisa de força, do isolamento, da prisão, de colocar a pessoa numa jaula como se fosse um ser completamente diferente e que ele pode ser socializado para poder diminuir exatamente esses impactos, como o doutor Maximiliano falou. Doutora Camila. Muito bem colocado, Zé Luiz. Né? Doutor Maximiliano falando, eu até me empolguei aqui, falei um perfeito, porque realmente tudo que ele falou foi de total coerência. Né? Nós precisamos desmistificar algumas coisas e começar a olhar para a saúde e para a doença mental como doença, como problemas que a gente tem que encarar através de acompanhamentos. Então, esses acompanhamentos acontecem, né, tanto através do psicólogo como do psiquiatra. Porém, né, não só a gente, no momento de crise. É uma coisa que eu queria falar. Quem eu devo buscar? Né? A quem eu devo procurar? Mas eu não... A minha UBS é longe da minha casa. Eu não sei o que eu posso fazer. Gente, CAPS é porta aberta, né? Você chegar no CAPS e buscar um tipo de orientação, ou ir numa emergência, num caso de tentativa, né, buscar a emergência do hospital, não vai levar para o CAPS ou levar para a UBS, não. Houve a tentativa, vai direto para a emergência do hospital para tentar realmente salvar aquela vida de alguma forma ou ver se não houve um dano maior. Existem muitas portas, né? A saúde mental, ela tem crescido, né, mas a gente ainda sofre muito preconceito. Porque antigamente... E esse antigamente não é há muitos anos atrás,
ter qualquer diferenciação. Eu não gosto do termo normal, porque eu acho que o normal ele enquadra, né? E tudo aquilo que é enquadrado prende e fecha. Então, eu não gosto do termo normal. Então, antigamente, tudo que fugia do padrão era colocado como algo, como doença mental. Então, como problema mental. O que acontecia? Os manicômios tinham não só pessoas que sofriam de doenças mentais, mas tinham prostitutas, tinham idosos, mulheres que eram tidas como prostitutas por exemplo, trair o marido, querer divórcio. Então, assim, a saúde mental ela cresceu numa linha de preconceito muito grande, muito grande. Desmistificar isso, acho que é o nosso maior desafio como profissional de saúde, né? Chegar num ponto de dizer, todos nós precisamos de acompanhamento, todos nós temos questões. Eu sou psicóloga, eu faço acompanhamento psicológico toda sexta-feira e com muito orgulho, né? Hoje não tenho nenhuma questão emergente, mas faço acompanhamento justamente para não ter. Então, assim, a gente costuma buscar ajuda no momento de crise. No momento de crise, às vezes a gente não sabe onde buscar, mas existem várias portas. Mas eu estou vendo que eu tenho uma possibilidade que eu posso, de alguma forma, e isso é um ponto que me dói muito, eu faço acompanhamento sem ter uma necessidade emergente, porque eu consigo pagar, né? Mas hoje em dia, a nossa realidade na saúde pública, e eu trabalho no sistema público, né? Eu gosto da máquina pública de ofertar essa possibilidade de saúde mental, mas eu percebo que a gente tem que paudar muito, que a gente tem que cortar muito e filtrar muito o que a gente vai atender, porque assim, é uma demanda tão grande de urgências que eu não consigo chegar naquela pessoa que está ainda no ponto inicial ou que nem chegou no ponto inicial ainda, mas assinala, eu queria fazer acompanhamento psicológico. Então, assim, essa questão de desigualdade social acaba afastando as pessoas de um processo que poderia ser menos doloroso e acaba se tornando mais doloroso porque eu só tenho acesso àquilo, ou se eu tenho dinheiro, ou se eu estou num momento de crise extrema. Então, assim, como não existe essa possibilidade, às vezes, financeira, de ter um acesso a um psicólogo, que eu, como psicólogo, eu sei que o acompanhamento é caro, falando da minha área, mas, assim, vamos tentar criar momentos terapêuticos, né? Vamos tentar criar momentos terapêuticos. O que nos adoece? Eu acho que talvez se afastar daquilo que nos faz bem ou nos aproximar daquilo que nos faz mal. Então, assim, é necessário que existam possibilidades de atendimento que saiam desse movimento digital e que nos coloquem numa realidade que nos permita ter contato com outras pessoas. E através do contato com outras pessoas, a escuta, o diálogo, a conversa, o entendimento, a possível compreensão. Então, através disso, através das relações sociais bem estabelecidas, através dos vínculos sociais, eu consigo diminuir a probabilidade de muita coisa acontecer. Certamente. Pois não, pode concluir. Não, até me estendi, né? Me empolgo. É sempre bom ouvir profissionais dessa área para que nós possamos, com essa contribuição do nosso compromisso social da Rádio Regional, justamente de quebrar esses tabus, mas de uma forma muito inteligente e muito carinhosa de abordar um tema que é tão difícil para as pessoas que já passaram por esse processo e para as famílias que muitas vezes escondem do seu convívio social pela vergonha, né, pelas críticas, ou até mesmo por aquela frase, que frescura, tá depressivo porque tá cheio de frescura, vai fazer alguma coisa, enfim. Mas é muito importante quando a regional ela traz esse assunto à tona para realmente levar que a sociedade entenda que isso é uma questão de saúde pública e que nós possamos contribuir e podemos contribuir para que nós diminuímos esse número alarmante e ajudar as pessoas. Chegamos ao nosso final do debate regional. Juscelino Castro, alguma coisa mais que você gostaria de colocar para a gente? Só agradecer aos nossos convidados, a doutora Camila Castro, ao Maximilo, que aceitaram o nosso convite. E isso que você falou é de extrema relevância. Eu quando se trata de coisas que pode contribuir para o outro, eu gostaria de falar aqui, eu que gosto de conversar bastante, passar 10 horas conversando, mas a gente tem um tempo aí determinado também, né?
mas é muito importante a gente trazer temas relevantes que contribuam no crescimento das pessoas, e quando se trata de saúde mental, isso com certeza é algo a mais, né? Porque a gente pode estar com essas informações, com esses profissionais, salvando a vida de uma pessoa. Exatamente. Isso a gente tem que ter em mente, né, que as pessoas procurem profissionais, não fique escondido aí na sua toca, no seu esconderijo, quando na realidade você tem a opção de continuar vivendo com qualidade, independentemente da situação ao seu redor. E aí eu gostaria já, Zé Luiz, com sua permissão, claro, trazer a palavra final de cada um dos profissionais, né, a doutora Camila, o doutor Maximiliano, deixando uma mensagem final para cada pessoa ou para cada cidadão que precise também de uma ajuda psicológica, de um acompanhamento psicológico. Desse acolhimento, exatamente, como foi muito bem dito pelos dois profissionais. Doutor Maximiliano, sua mensagem final. Bem, eu queria agradecer. Eu acho que assim, o debate de qualidade precisa de boas perguntas, e as perguntas foram excelentes. José Luiz, Juscelino, saíram do comum, né, e se aprofundaram, foi fantástico. E agradeço, assim, porque aí mostra a qualidade, assim, que a gente se vê instigado a responder e trazer elementos importantes. Então, muito obrigado. Agradeço aí compartilhar essa mesa, por que não dizer, com a doutora Camila, uma psicóloga que eu respeito bastante, gosto muito do trabalho dela. E é isso, eu espero que a gente tenha conseguido levar informação de qualidade. Eu acho que a informação, ela é a etapa inicial que vai fazer com que eu consiga cuidar melhor da minha saúde e das pessoas que convivem comigo. Então é isso, boa tarde a todos e um bom final de semana. Obrigado, doutor. Informar para formar. Doutora Camila. Primeiramente, agradecer a oportunidade, a iniciativa, dizer que eu estou disponível para momentos como esse, porque eu acredito que a informação é o que salva, né? A mídia pode ser utilizada para o bem, e que o Setembro Amarelo não seja o único mês com o Janeiro Branco, que a gente trate e fale sobre saúde mental, que a gente possa tratar sobre isso o ano inteiro. Hoje eu tenho uma mídia, né, que eu utilizo para trazer esse tipo de informação, que é o Instagram. Então, eu queria deixar para quem quiser ter um acesso, ter informação, tirar uma dúvida, né? Se ouviu alguma coisa aqui que ficou com dúvida, ou precisa de algum tipo de escuta, né? Essa ferramenta eu utilizo para isso, né? Para ofertar aquelas pessoas que não podem ou não conseguem chegar até a mim no serviço público ou no privado, e que eu possa levar informação de alguma forma e haver uma troca, né? Porque eu acredito que quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre tem muito a aprender. Então, esse momento de hoje foi incrível para mim. É uma honra, né, poder participar de um debate como esse, com dois debatedores, né, 2 entrevistadores que trouxeram perguntas excelentes, e com o doutor Maximiliano, como eu disse anteriormente, é o psiquiatra que eu indico, né? A gente não tem nenhum tipo de parceria, mas eu conheço o trabalho dele de observação de perto. Nunca cheguei para ele e disse, doutor, estou lhe indicando, não, fui observando um paciente aqui, outro ali, a conduta terapêutica dele, e realmente é um profissional diferenciado que torna esse momento incrível para mim. Então, meu Instagram de contato... Acertamos em cheio, então. Foi ótimo, para mim foi ótimo. Que bom. Bom. O Instagram de contato é @Camila com 2 L's, Castro, Psi. Né? Então, assim, manda direct, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, lá tem o link também que leva para o meu WhatsApp profissional. Estou disponível, né, para trazer informação, para ofertar escuta, para quem não consegue ter acesso a mim, né, em outras possibilidades. Doutora, uma boa tarde, um bom fim de semana. Muito obrigado de verdade pela contribuição aqui no nosso debate. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Juscelino Castro, encerramos mais muito bem no nosso programa Debate Regional. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e pela confiança, agradecendo a nossa superintendência, Jailton Batista, e ao nosso diretor-geral, Renato Guimarães. A todos, um ótimo sábado, uma boa tarde, bom fim de semana. Tchau, Juscelino. Até o próximo debate. Um grande abraço aos nossos convidados, a todos os nossos ouvintes. Até o próximo debate. Se Deus quiser. Um abraço.